Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa de Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 90, o último capítulo do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Resumo das Glórias do Senhor Krishna. Em resumo a esse capítulo, é dito como o Senhor Krishna desfrutava com suas rainhas nos lagos de Dwaraka. Relata também as orações estáticas das rainhas em humor de intensa separação dele e resume os passatempos do Senhor. O Senhor Sri Krishna continuou a morar em sua opulenta capital, Dwaraka, junto com os yados e suas rainhas. Ele desfrutava em brincar com suas esposas nos lagos dos jardins dos palácios, esguichando água nelas com uma bisnaga e sendo borrifado por elas. Com seus gestos graciosos, palavras amorosas e olhares de lado, Krishna encantava-lhes os corações. Deste modo, as rainhas absorviam-se 100% em pensar nele. Às vezes, depois de brincarem com o Senhor na água, elas se dirigiam a várias criaturas, aves curares e Chakravaka, o oceano, a lua, uma nuvem, um cuco, uma montanha, um rio e etc., declarando seu grande apego a Sri Krishna, a pretexto de se compadecer destas criaturas. O Senhor Krishna gerou 10 filhos no ventre de cada uma de suas rainhas. Dentre estes filhos, Pradyumna era o principal, por ser igual a seu pai em todas as qualidades transcendentais. Pradyumna casou com a filha de Rukmi e do ventre dela nasceu Aniruddha. Aniruddha então casou com a neta de Rukmi e gerou Vajra, que foi o único príncipe yadu a sobreviver à batalha de massas de ferro travada em Prabhasa. De Vajra descendeu o restante da dinastia Yadu, a começar com Pratibarro. Os membros da dinastia Yadu são virtualmente inumeráveis. De fato, só para educar seus filhos, os Yados empregavam 38.800.000 professores. Antes de o Senhor Krishna aparecer, muitos demônios nasceram em famílias humanas para afligir o povo do mundo e destruir a cultura bramínica. Para subjugá-los, o Senhor ordenou aos semideuses que aparecessem na dinastia Yadu, que então se expandiu em 101 clãs. Todos os Yados reconheciam Sri Krishna como a suprema personalidade de Deus e tinham fé inabalável nele. Enquanto descansavam, comiam, andavam e etc., o que costumavam fazer em sua companhia, eles esqueciam de seus corpos devido à felicidade transcendental. O 10º canto conclui com esta promessa de sucesso para o ouvinte sincero. Por ouvir, cantar e meditar regularmente sobre os belos assuntos
acerca do Senhor Mukunda, Krishna, com sinceridade, sempre crescente, um mortal alcançará o reino divino do Senhor, onde o poder inviolável da morte não tem influência. Assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos para o verso 1. Shukadeva Goswami disse: o amo da deusa da fortuna residia feliz em sua capital, Dwaraka, que era dotada de todas as opulências e povoada pelos mais eminentes Vrishnis e suas esposas vestidas com os mais suntuosos trajes. Quando brincavam nos terraços das casas com bolas e outros brinquedos, estas belas mulheres, na flor da juventude, brilhavam como o relâmpago. As principais ruas da cidade viviam cheias de elefantes inebriados a transpirar mada, e também de cavalaria, homens de infantaria enfeitados com ricos adornos e soldados montados em quadrigas refulgentemente ornamentadas de ouro. Embelezando a cidade, havia muitos jardins e parques com alamedas de árvores floridas, onde abelhas e aves se juntavam, enchendo todas as direções com seus cantos. O Senhor Krishna era o único amado de suas 16.000 esposas. Expandindo-se neste mesmo número de formas, ele desfrutava com cada uma de suas rainhas em sua própria residência decorada com luxuosa mobília. Nos terrenos daqueles palácios havia límpidas lagoas perfumadas com o pólen das flores de lótus, utipala, calara, cumuda e amboja, e repletas de bandos de aves arrulhantes. O Senhor Todo-Poderoso costumava entrar naquelas lagoas e também em vários rios, e divertir-se na água enquanto suas esposas o abraçavam, marcando-lhe o corpo com o cúrcuma vermelho de seus seios. Enquanto os Gandharvas alegremente cantavam suas glórias, ao acompanhamento de tambores mridanga, panava e anaka, e enquanto recitadores profissionais conhecidos como sutas, magadas e vandes tocavam vinas e recitavam poemas em seu louvor, o Senhor Krishna brincava na água com suas esposas. Rindo, as rainhas esguichavam água nele com bisnagas, e ele esguichava água de volta nelas. Assim, Krishna se divertia com suas rainhas da mesma maneira que o Senhor dos Yakshas se diverte com as ninfas Yakshas. Sob as roupas encharcadas das rainhas, era possível ver coxas e seios. As flores presas em suas grandes tranças espalhavam-se conforme elas borrifavam água em seu consorte, e a pretexto de tentar tomar sua bisnaga, elas o abraçavam. Por tocarem nele, seus sentimentos luxuriosos aumentavam, tornando seus rostos radiantes de sorrisos. Assim, as rainhas do Senhor Krishna brincavam com beleza resplandecente. A guirlanda de flores do Senhor Krishna ficava manchada com o cúrcuma dos seios delas, e os abundantes cachos de seu cabelo se despenteavam como resultado de sua absorção na brincadeira. Enquanto o Senhor borrifava repetidas vezes suas jovens esposas, e elas o borrifavam por sua vez, ele se divertia, tal qual o rei dos elefantes a divertir-se em companhia de seu bando de elefantas. Depois disso, o Senhor Krishna e suas esposas davam os ornamentos e roupa que tinham usado durante suas brincadeiras na água aos artistas, que ganhavam a vida cantando e tocando instrumentos musicais. Dessa maneira, o Senhor Krishna se divertia com suas rainhas,
cativando por completo os corações delas com seus gestos, conversas, olhares e sorrisos, e também com seus gracejos, brincadeiras e abraços. As rainhas ficavam aturdidas em transe estático, com suas mentes absortas apenas em Krishna. Então, pensando em seu Senhor de olhos de lótus, elas falavam como se estivessem loucas. Por favor, ouve-me enquanto relato suas palavras. As rainhas disseram: ó ave Corari, estás lamentando. Agora é noite e em alguma parte neste mundo o Senhor Supremo está adormecido num lugar oculto. Mas tu está bens acordada, ó amiga, incapaz de adormecer. Será que o âmago de teu coração, assim como o nosso, foi transpassado pelos olhares sorridentes e brincalhões e munificentes do Senhor de olhos de lótus? Pobre Chakravaki, mesmo após fechares os olhos, continuas a chorar pateticamente a noite toda por teu companheiro não visto. Ou será que, como nós, tornaste-te serva de Achyuta e desejas usar em teu cabelo trançado a guirlanda que ele abençoou com o toque de seus pés? Caro oceano, estás sempre rugindo sem dormir à noite. Está sofrendo de insônia? Ou será que, como fez conosco, Mukunda levou tuas insígnias e perdeste a esperança de recuperá-las? Minha querida lua, tendo contraído uma severa tuberculose, emagreceste tanto que não consegues dissipar as trevas com teus raios. Ou será que pareces atônita porque, como nós, não podes lembrar as promessas encorajadoras que Mukunda uma vez te fez? Ó brisa Malaya, que fizemos para te desagradar de tal modo que despertaste luxúria em nossos corações, que já foram destroçados pelos oblíquos olhares de Govinda? Ó venerável nuvem, és de fato muito querido ao chefe dos Jadavas, que traz a marca de Srivatsa. Assim como nós, estás preso a ele por amor e estás meditando nele. Teu coração está transtornado de grande ansiedade, como estão nossos corações, e ao te lembrares dele repetidas vezes, derramas uma torrente de lágrimas. A associação com Krishna traz tamanha miséria. Ó cuco de doce garganta, com uma voz que pode reviver os mortos, estás vibrando os mesmos sons que uma vez ouvimos de nosso amado, o mais agradável dos oradores. Por favor, dize-me o que posso fazer hoje para te agradar. Ó montanha magnânima, não te moves nem falas. Deves estar ponderando algum assunto de grande importância. Ou tu, como nós, desejas manter em teus seios os pés do querido filho de Vasudeva. Ó rios, esposas do oceano, vossos lagos agora secaram. Ai, fostes reduzidos a nada, e vossa exuberância de lótus desapareceu. Sois então como nós, que estamos definhando por não receber o olhar carinhoso de nosso querido marido, o Senhor de Madhu, que enganou os nossos corações? Bem-vindo, cisne, por favor, senta-te aqui e bebe um pouco de leite. Dá-nos alguma notícia do descendente de Sura. Queridos, sabemos que és mensageiro dele. Está passando bem aquele Senhor invencível, e será que aquele nosso amigo volúvel ainda se lembra das palavras que nos disse muito tempo atrás? Por que devemos ir adorá-lo? Ó servo de um amo mesquinho, vai e dize àquele que satisfaz nossos desejos que venha aqui sem a deusa da fortuna. É ela a única exclusiva mulher devotada a ele. Shukadeva Goswami disse:
falando desse modo e agindo com tamanho amor estático pelo Senhor Krishna, o mestre de todos os mestres da yoga mística, suas amorosas esposas alcançaram a meta última da vida. O Senhor, a quem inúmeras canções glorificam de incontáveis maneiras, atrai à força as mentes de todas as mulheres que apenas ouvem falar sobre ele. Que se dizer, então, daquelas mulheres que o veem diretamente? E como alguém poderia descrever as grandes austeridades a que se submeteram as mulheres que serviram perfeitamente a ele, o mestre espiritual do universo, com amor estático puro? Pensando nele como seu marido, elas prestaram serviços tão íntimos como massagear-lhe os pés. Observando assim os princípios do dever enunciados nos Vedas, o Senhor Krishna, a meta dos devotos santos, demonstrou repetidas vezes como é possível alcançar em casa os objetivos da religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos regulado. Enquanto seguia os mais elevados padrões da vida familiar religiosa, o Senhor Krishna mantinha mais de 16.100 esposas. Entre estas mulheres semelhantes a joias, havia 8 rainhas principais, encabeçadas por Rukmini. Já as descrevi uma após outra, ó rei, bem como os filhos delas. O Supremo Senhor Krishna, cujo empenho jamais fracassa, gerou 10 filhos em cada uma de suas esposas. Entre estes filhos, todos possuidores de valor ilimitado, 18 eram Maharatas, de grande renome. Agora ouve os nomes deles. Eles eram Pradyumna, Aniruddha, Dipitman, Banu, Samba, Madhu, Brihadbanu, Chitrabanu, Vrika, Aruna, Puskara, Vedabarro, Srutadeva, Sunandana, Chitrabarro, Virupa, Kavi e Niyagruda. Ó melhor dos reis, destes filhos gerados pelo Senhor Krishna, o inimigo de Madhu, o mais eminente era o filho de Rukmini, chamado Pradyumna. Ele era igual a seu pai. O grande guerreiro Pradyumna casou com a filha de Rukmi, chamada Rukmavati, que deu à luz a Aniruddha. Ele era tão forte quanto 10.000 elefantes. O filho da filha de Rukmi, Aniruddha, casou com a filha do filho de Rukmi, Rochana. Dela nasceu Vajra, que permaneceria entre os poucos sobreviventes da batalha com massas que travaram os Yados. De Vajra veio Pratibarro, cujo filho foi Subarro. O filho de Subarro foi Shantasena, de quem nasceu Shatasena. Ninguém nascido nesta família era pobre em riqueza ou filhos, de vida curta, fraco ou negligente em proteger a cultura bramínica. A dinastia Yadu produziu inumeráveis grandes homens de famosas façanhas. Nem mesmo em dezenas de milhares de anos, ó rei, alguém jamais poderia contá-los todos. Ouvi dizer de fontes autorizadas que a família Yadu empregava 38.800.000 professores só para educar seus filhos. Quem pode contar todos os eminentes Yadavas, quando entre eles só o rei Ugrasena era acompanhado de um séquito de 30 trilhões de auxiliares? Os selvagens descendentes de Diti, que haviam sido mortos em eras passadas,
em batalhas entre os semideuses e demônios, nasceram entre os seres humanos e arrogantemente perturbavam a população em geral. Para subjugar estes demônios, o Senhor Hari disse aos semideuses que aparecessem na dinastia de Yadu. Eles totalizavam 101 clãs, ó rei. Porque o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, os Jadavas o aceitavam como sua autoridade máxima. E dentre eles, todos os que eram seus companheiros íntimos floresceram de modo extraordinário. Os Vrishnis viviam tão absortos em consciência de Krishna que esqueciam seus próprios corpos enquanto estavam dormindo, sentados, andando, conversando, brincando, tomando banho e assim por diante. O celestial Ganges é um lugar sagrado de peregrinação porque suas águas lavam os pés do Senhor Krishna. Mas quando o Senhor apareceu entre os Yados, suas glórias eclipsaram o Ganges como lugar sagrado. Tanto os que odiavam Krishna quanto os que o amavam obtiveram formas eternas como a dele no mundo espiritual. A inatingível e sumamente autossatisfeita deusa da fortuna, por cujo favor todos lutam, pertence a ele somente. Seu nome destrói toda a inauspiciosidade quando ouvido ou cantado. Ele sozinho estabeleceu os princípios de várias sucessões discipulares de sábios. Que há de espantoso no fato de ele, cuja arma pessoal é a roda do tempo, ter aliviado o fardo da terra? O Senhor Sri Krishna, conhecido como Jananivasa, o último recurso de todas as entidades vivas, também é conhecido como Devaki Nandana ou Yashoda Nandana, o filho de Devaki e Yashoda. Ele é o guia da dinastia Yadu e com seus poderosos braços mata todas as coisas inauspiciosas, bem como todos os homens ímpios. Com sua presença, ele destrói tudo o que é inauspicioso para todas as entidades vivas, móveis e inertes. Seu rosto risonho e bem-aventurado sempre aumenta os desejos luxuriosos das gopis de Vrindavana. Que com ele sempre esteja toda a glória e felicidade. Para proteger os princípios do serviço devocional a ele mesmo, o Senhor Krishna, o melhor dos Yados, aceita as formas de passatempo que foram glorificadas aqui no Srimad Bhagavatam. Quem deseja servir fielmente a seus pés de lótus deve ouvir as atividades que ele executa em cada uma destas encarnações. Atividades que imitam de modo adequado aquelas das formas que ele assume. Ouvir as narrações destes passatempos destrói as reações ao trabalho fruitivo. Por ouvir, cantar e meditar regularmente sobre os belos assuntos acerca do Senhor Mukunda, com sinceridade sempre crescente, um mortal alcançará o reino divino do Senhor, onde o poder inviolável da morte não tem influência. Por este motivo, muitas pessoas, inclusive grandes reis, abandonaram seus lares mundanos e partiram para a floresta. Aqui terminamos, esse capítulo 90. Assim, em significado, para esse 10º canto do Srimad Bhagavatam, esse verso é a promessa de sucesso dada a quem o ouve. O processo do serviço devocional começa com ouvir assuntos relacionados com o Senhor Supremo.
Depois que alguém ouviu de modo correto estes assuntos, ele pode então passar a cantá-los para o benefício alheio e refletir em seu significado. Isto leva à adesão fiel aos princípios do serviço devocional, que culmina em absoluta fé no Senhor Krishna. Esta fé perfeita dá à pessoa o direito de entrar no serviço íntimo do Senhor e, no devido curso do tempo, regressar à sua vida espiritual eterna num dos reinos pessoais do Senhor. Oferecendo humildemente seus comentários sobre o 10º canto aos pés de lótus de seu Senhor adorável, Srila Vishwanatha Chakravarti ora: se o Senhor Gopala misericordiosamente aceitar as vacas de minhas palavras, então seus queridos devotos poderão gozar o prazer de beber o leite delas, o néctar produzido por ouvi-las. Então aqui a gente pode ver, né, que esses versos do Srimad Bhagavatam são como o leite, né, mais nectário para nós que somos comparados, né, a bezerros, a mamá, esse leite, né, esse leite saborosíssimo, né, e transcendental da vaca, né, divina, né, vamos dizer assim. Então, quando meditamos nesses versos, né, nós gozamos o prazer espiritual, né, de saborear esse leite mais puro que existe, né, que são saboreados, né, pelos Paramahansas, né, os cisnes mais elevados do universo, que são os devotos assim, de maior grau de consciência espiritual, os devotos puros. Então, Paramahansa, né? Hansa quer dizer cisne, os cisnes mais elevados, porque o cisne tem essa característica, por exemplo, que quando você mistura água com leite, o cisne ele vai beber só o leite e vai deixar a água, de modo que uma pessoa que se torna um devoto puro de Krishna ou um devoto avançado, ao ler, né, os versos do Srimad Bhagavatam, ele está bebendo diretamente o leite, sentindo o prazer, né, supremo, e também se nutrindo perfeitamente daquilo que é o alimento, né, o alimento supremo da existência. Então esse canto 10 aqui, ao terminarmos, né, que fala sobre a história do Senhor Krishna, é simplesmente maravilhoso. Todas as vezes que pudermos, né, reler e reler, devemos entender que não é assim a repetição da história em si que estamos desfrutando, mas a energia da qual essas palavras estão desfrutando, né, que é Krishna e seus passatempos. Quando você estiver num estado de consciência muito puro, em verdadeiro amor, né, acima de tudo, para Krishna, ao ler esses versos, automaticamente você entra na energia assim, direta de Vrindavana, de Dwaraka, né, de Mathura. Você entra em contato direto, como se estivesse presente fisicamente com o Senhor Krishna. Esse é o objetivo, né, do Srimad Bhagavatam. E também quando você lê os outros cantos, você está entrando em contato direto com as expansões que Krishna manifesta para estabelecer os princípios religiosos, a filosofia, a relação amorosa entre seus devotos. Esse é o poder do Srimad Bhagavatam, de criar essa intimidade com Deus. A gente não entende o poder absoluto desses versos, porque no começo a gente vai ler assim, numa postura mais, né, humana, vamos dizer, com conceitos, valores humanos, mas não podemos entender ainda a natureza absoluta dessas palavras enquanto não estivermos realmente vibrando em amor puro por Krishna, né? E aí nos absorver nesses passatempos como se estivéssemos assim presente diretamente com Krishna.
É isso que vai acontecer. Por isso que os devotos puros, e a gente pode ver aqui as rainhas de Dwaraka ou as gopis, só por elas ficarem repetindo esses passatempos de Krishna, né, entre milhões de outros, né, esses aqui só foram os narrados aqui no Bhagavata, mas Krishna executou muitos outros passatempos que estão registrados aí na memória akáshica, né, do universo. São infinitos os passatempos. Mas as gopis, ao lembrar desses passatempos de Krishna em Vrindavana, como a gente observa aqui, elas simplesmente ficavam nesse êxtase, né, espiritual do devoto puro. É isso que está querendo mostrar aqui, né? Como diz no Bhagavad Gita, Ham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samavitaha. Dizendo que quando você entende Krishna como a causa de tudo, né, e das atividades dele, você passa a viver, né, em comunhão com outros devotos puros, sempre a comentar sobre os passatempos de Deus. Só que quando esses devotos puros estão falando dos passatempos de Deus entre si, é algo assim que não podemos compreender o que eles estão sentindo, porque eles estão contemplando diretamente o Senhor Krishna através de suas palavras, da narração de suas palavras. Da mesma forma, quando um devoto puro canta o santo nome de Krishna, o Mahamantra, ele está também assim, sentindo diretamente Krishna ali no Mahamantra Hare Krishna. Por isso que no começo devemos, né, ler assim, o Srimad Bhagavatam sem procurar interpretar muito ou tentar dar valores humanos ao que você está lendo. Leia apenas, sinta que ali está Krishna, Taradharani, ouça a história, se aprofunde, deixe aquilo entrar no seu coração, e isso vai purificando a sua existência até você chegar ao ponto em que você vai entender completamente o significado, né? E também, né, além do mais importante que compreender o significado, você vai ter esse sentimento espiritual da própria história em si, porque ela é Krishna. Assim como você cantar o santo nome, você não vai precisar saber o significado do nome, ele simplesmente Krishna vai se manifestar diretamente para você enquanto você canta o santo nome. Então, no começo, né, isso cria uma purificação, cantar e ouvir os passatempos, e depois, né, você alcança essa plataforma de amor que é prometida, né, por Krishna, por Chaitanya Mahaprabhu, e você depois começa a descrever, a falar os passatempos para outras pessoas. Porque essa é a forma aqui em Kali Yuga, né? Você está sempre falando, né, de Krishna, falando de como ele atua. E essa energia vai se manifestando na audiência, principalmente se você realmente estiver realizado em Krishna e estiver emanando essa realização do seu coração enquanto você fala. Então a audiência vai pegar a sua energia e vai realmente, né, criar uma osmose, vamos dizer assim, energética, e eles também vão começar a sentir o sabor, a doçura, a araça, né, desses passatempos. Por isso que devemos ouvir, né, esses passatempos dos lábios, né, de devotos puros, porque eles já estão vivendo nisso, né? Por isso que Krishna, no capítulo 34 do Bhagavad Gita, do capítulo 4, ele diz, né, aproxime-se de uma pessoa que está realizada em mim, né, que seja um mestre espiritual em potencial, e faça perguntas relevantes, né, sirva a essa alma submissamente, porque ele já conhece a verdade, porque ele está vivendo na verdade. E por causa disso ele consegue passar, né, esse conhecimento de uma forma mística para o coração dos ouvintes. Não é simplesmente como um especulador mental que narra os passatempos, mas ele mesmo não tem nenhuma ligação com Krishna, né? Então é como dar leite para uma serpente. O leite se torna venenoso saindo da boca de pessoas que realmente estão usando às vezes o Bhagavatam como uma profissão para ganhar dinheiro, para dar cursos. Mas o devoto puro, ele fala espontaneamente sobre Krishna.
E aqui nesse capítulo, logo inicialmente, a gente pode ver, né, nessa história de lá em Dwaraka, que Krishna estava com as rainhas, e essas rainhas são assim, deusas da fortuna, tá? Entendeu? São Lakshmis. E elas, ali aquela brincadeira que Krishna fica ali no rio, esguichando uma água, e elas também, elas ficam ali brincando. Então a gente humanamente vai interpretar como algo assim, tá, mas e daí? Tá? Só que você tem que entender que quem está ali é Deus. Não é uma pessoa humana qualquer, é Deus. Entendeu? Então, quando elas abraçavam ou tocavam em Deus, elas entravam assim em completo êxtase transcendental. Elas não conseguiam parar de não estar com Krishna, e ali, enquanto elas estavam brincando, elas estavam tendo a oportunidade de tocar em Deus. Umas massageavam-lhe, né, os pés. Imagina, massagear o pé de Deus. A gente não pode entender isso, porque muitas pessoas tentam, né, assim, tentam interpretar o que é Deus e ver Krishna como um ser humano, né? Apesar de ele estar fazendo o papel de um ser humano comum, elas tentam assim ver Krishna como um corpo, né, material, sei lá, um corpo de semideus, um corpo sutil, mas as pessoas não podem entender o que é Krishna. Então tem que estudar, tem que meditar, tem que incorporar essa filosofia completamente no espírito, para você ler esses passatempos aqui da maneira mais, né, vamos dizer assim, elevada. Então você pode ver que aqui, as rainhas fizeram logo depois que estiveram com Krishna, abraçaram Krishna, mesmo Krishna estando ali do lado delas, elas estavam num êxtase tão transcendental que elas ficavam conversando com as coisas materiais, né? Conversou com o oceano, com o rio, né? Com as flores, com os seres vivos, né, daqueles pássaros. Elas começavam a perguntar, mas onde está Krishna? Será que Krishna está fazendo você sofrer igual a mim? Ele nunca está com a gente, né? E Krishna estava ali do lado delas. Mas esse humor de separação, o êxtase é tão grande que você nunca quer perder aquilo e você fica tão... Entende? Então você lê as conversas aqui das rainhas falando, é exatamente isso que os devotos puros sentem, né? Eles estão em êxtase ao pensar em Krishna, e mesmo que Krishna esteja diante deles, esse amor por Deus é maior que Deus. Por isso que Krishna é apaixonado por Srimati Radharani, né? Que Krishna experimenta esse êxtase também, né? Por isso que ele veio como Chaitanya Mahaprabhu. E assim a alma começa a conversar com o lápis, começa a conversar com, né, as paredes, vamos dizer assim, perguntando, você aí, você está isso, mas será que você está na condição lamentável igual a gente, sem Krishna e tal? E isso faz com que a mente fique assim, rodando a mil, né? O espírito fique o tempo todo concentrado em Krishna, isso é o tempo todo. Então as rainhas, elas vivem com medo de se separar de Krishna e ao mesmo tempo estão sempre com Krishna, né? No caso do devoto puro, ele está sempre com Krishna no coração. Então imagine então as gopis, que têm mais doçura ainda, as gopis de Vrindavana, né? Ali são os devotos mais íntimos de Deus em amor, então elas são completamente loucas assim, devocionalmente por Krishna, e a vida delas, sem elas estarem um momento pensando em Krishna, é como se fosse a morte. Está entendendo como é que é profunda a coisa? E nós vamos chegar a esse grau, né, de evolução. A gente pode ver aqui, né, me veio na cabeça que quando você está apaixonado, né, por uma pessoa, geralmente você fica pensando naquela pessoa o tempo todo, não importa qual atividade material você está fazendo, né? Você fica lembrando, não, mas eu tenho que encontrar com essa pessoa, não é assim? Só que durante a separação você está mais, às vezes, poderosamente conectado com essa pessoa no seu coração do que quando você está junto com ela. Mais ou menos essa coisa se reflete aqui quando a gente se ilude com esse corpo material, né?
quando vive no falso ego. Mas é o Espírito que é a única coisa real, aquilo que somos. Então estamos manifestando refletidamente ou pervertidamente o amor de Deus nas pessoas, ou nas coisas materiais, ou nos assuntos, né, do mundo material. E esse amor é que Krishna pede para a gente canalizar para Ele. Entende? E aqui a gente está falando nesse canto de Krishna, de Deus diretamente. Então, dentro desse exemplo que eu dei, que é da pessoa apaixonada, que está sempre pensando na pessoa que é o objeto de seu amor, e quando está junto também fica bem, quando não está junto está sempre falando daquela pessoa para os amigos, ou falando até mesmo para as paredes, né? Tem gente que fica tão apaixonado que ele mesmo se perde a si mesmo, ele esquece de si mesmo. Então as gopis eram assim, elas não tinham mais elas, só tinha Krishna. Só que as gopis, imagina, em relação aqui ao nosso amor equivocado materialmente, que você multiplica aí por infinito, né? Você não pode entender o que é isso. O seu amor que você tem intensamente aqui nesse mundo aqui, que já faz você ficar completamente desorientado. Você imagina, quando aumentado infinitamente. Esse é o amor das gopis, né? É o amor das rainhas lá de Dwaraka, conforme foi narrado aqui nesse capítulo aqui. Você está entendendo como é que é o negócio? Nós vamos chegar a esse ponto, não, né? Não assim, se ficarmos aqui simplesmente boiando, assim também como um cientista, ele é apaixonado pela sua experiência e ele vive o tempo todo pensando que ele vai encontrar a solução, a fórmula disso e daquilo. Entendeu? Tudo isso é o amor de Deus. Só que está sendo manifestado em atrativos materiais. E esse início aqui, então, é formidável. Quando a gente ouve, né, esses versos com essa consciência que eu estou falando aqui, já vai mudar de configuração como você leria antes. Mas quando um devoto puro lê, ele está sentindo as emoções das gopis já, está sentindo as emoções das rainhas, no nível de consciência pura dele, né? Isso se expande eternamente, até que um dia você vai chegar nesse nível aí das rainhas e das gopis, ou dos pais, ou dos amigos de Krishna. Tudo está manifestando essa doçura, essa raça de pensar em Krishna o tempo todo, de perder, né, o próprio, vamos dizer assim, o ego, para Krishna ser a imagem principal na nossa mente. Entende? Por isso, esse último verso aqui ele está falando: por ouvir, cantar, meditar regularmente sobre os belos assuntos acerca do Senhor Krishna, com sinceridade, né? Sinceridade mesmo, sempre crescente, um mortal alcançará o reino divino do Senhor, onde o poder inviolável da morte não tem influência. Por este motivo, muitas pessoas, inclusive grandes reis, abandonaram seus lares mundanos e partiram para a floresta. Né? Então, essa nossa avidez de querer Deus, de conhecer o que Ele faz, como que Ele age, como Ele se relaciona com os seus devotos, se nós tivermos realmente essa sinceridade crescente, né? Ávida, eu quero entrar nesse passatempo, porque vai ser automático. Se você sentir um gostinho de amor por Deus, e você entrar nos passatempos divinos e ler uma segunda, uma terceira vez, isso vai mudar. E se você fizer isso, Krishna não está falando aqui. Então, um mortal, né, a pessoa que estava, né, ou está se identificando com o corpo material, vai alcançar o reino divino de Deus. Essa é a forma, né? Como você vai alcançar o reino divino? Estudando os passatempos e cantando o santo nome. Aí esse reino divino ele vai se manifestar no seu coração, mesmo você estando aqui nesse planeta, né? Nessa forma humana. Então essa forma humana é maravilhosa por causa disso, que ela nos propicia, né, através de uma inteligência,
a abrangência desse conhecimento como uma realização dentro do nosso coração. Aí Krishna, ele manifesta a misericórdia dele e se revela para nós, na medida em que a gente vai fazendo essas atividades, né, objetivas dos sentidos, em ocupar os sentidos em todos os assuntos relacionados a ele. Por isso é chamado, né, Sri Krishna Sankirtana. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu falou, se você se absorver em tópicos relacionados com Krishna, você vai purificar a sua mente, vai limpar completamente o seu coração. Aí você, o Espírito, a parte integrante de Deus, vai manifestar a sua essência em relação a Deus que está dentro do seu coração. Aí se forma toda essa estrutura, né, espiritualizada, onde você transcende os modos da natureza material e começa a viver a realidade divina em sua vida. Então isso é fabuloso. Esse é o fim desse verso aqui, do capítulo 10, né? Então você vai para esse reino onde ele fala que onde o poder inviolável da morte não tem influência. Quando você está vivendo espiritualmente, você transcendeu a morte, né? Como diz nos versos passados, pelos Vedas personificados, você pisa na cabeça da morte. Enquanto quem não vive em Krishna, nesse sentimento amoroso, a vida toda dele é tentar fugir da morte. E aí a mente dele começa a se ocupar em milhões de coisas para não pensar na morte. E a morte é iminente, né? Pode acontecer a qualquer momento. Mas o devoto sabe disso, mas ele já sabe que ele transcendeu a morte porque ele vive no Espírito e nos pés de lótus de Deus. Então ele pisa na cabeça da morte. Ele fala assim, não existe isso, né? Então, fala que onde o poder inviolável da morte não tem influência. Você vive numa atmosfera de Vaikunta, né? De Krishna louca, dentro do seu coração. Esse é o poder desses versos, ao você estudar os passatempos de Krishna, né? Por isso que Deus deixou aqui o Srimad Bhagavatam, deixou o Bhagavad Gita, né? Com Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou o Chaitanya Charitamrita. Então, se você ficar com sua mente se absorvendo todo dia nesses passatempos, se todo dia você orar para Deus, viver em gratidão, cantar o nome de Deus, se associar com pessoas que estão falando com autoridade e autorrealização, né, sobre as ações de Deus, e assim, adquirir todas as instruções espirituais adequadas, você vai voltar para o mundo espiritual, para o reino de Deus, e vivê-lo aqui, né, no coração, enquanto estiver nessa forma humana, entende? Porque não é um estado de estar em algum lugar, é um estado de consciência. Essa consciência que você precisa adquirir imediatamente. Usar a sua inteligência para fixar a sua mente nos pés de lótus de Krishna o tempo todo. E aí Krishna no seu coração, vendo essa sua sinceridade sempre crescente em relação a ele, ele vai se reciprocar com você de acordo com esse grau de intensidade que você está realmente querendo em realizá-lo. É assim que funciona. E Krishna fala, se aproxime dessas almas mais elevadas que já são autorrealizadas em mim, porque esse é o processo, né? Porque você não pode, Krishna ele não pode manifestar ainda para você assim diretamente, porque sua mente é muito impura. Mas se você se aproxima dessas almas mais elevadas em Krishna, elas te dão a energia que transforma, que renova a sua mente, e aí você vai entendendo o que é o amor a Krishna. Por isso que Krishna ele coloca, né, os seus devotos puros acima de qualquer patamar nesse universo material. Porque Krishna em si ele é autossatisfeito. Não tem assim que ele gosta mais do devoto puro e menos do demônio. Não tem isso. Krishna não tem ego. Porém, se você está se devotando a Krishna, naturalmente, ele vai se manifestar, né, na sua vida. Porque você está tendo, né, está pedindo, está querendo um relacionamento íntimo com ele. Tanto que os demônios também, que sempre pensam em Krishna, mesmo com ódio como inimigo, só por eles pensarem em Krishna o tempo todo, eles estão estabelecendo um laço com Deus, só que não é com amor, é com ódio, né? Não é o ideal, porque você vai estar vivendo com medo de Deus. Imagina, medo de Deus, ser mais bondoso e misericordioso da existência, mas o demônio ele vive no falso ego.
É aquela pessoa que não quer se render a Krishna, a Deus, de maneira nenhuma. Então, mesmo assim, se ele abandona o corpo pensando em Krishna, ele também obtém uma forma espiritual, porque essa é a regra. Se você abandona a sua forma humana pensando em Deus, o seu destino vai ser naquilo que você está pensando. Então o demônio, ele adquire uma forma espiritual, vai para alguns planetas ali de Vaikuntha Loka, né? Os planetas que circundam Krishna Loka no mundo espiritual. Mas os devotos, né, geralmente eles vão realmente para Krishna Loka, para esses lugares, né, Dwarka, Mathura, Vrindavana, e assim vão desfrutar com Krishna diretamente. Está entendendo como é que é? É muito simples entender isso. Então ele está falando aqui que nesse lugar, né, Vaikuntha Loka, é um mundo sem ansiedades, porque lá não tem nascimento, não tem morte, não tem doença, não tem velhice, você tem um corpo espiritual. Então não tem influência a morte, né? Quem não quer ter um corpo, viver em um corpo eterno, pleno de existência, de verdade, de consciência e bem-aventurança? É inconstância, né? Que nunca muda, sempre você é feliz, sempre você é consciente de Deus, sempre você está manifestando sintomas de êxtase transcendental por causa de Deus, sempre você existencialmente, né, é puro. Então quem não quer isso, viver isso, né? Então Krishna, ele está convidando a gente o tempo todo para voltar para o seu reino, né? Que aqui nesse mundo tudo é temporário, tudo está mudando, né? Tudo é ignorância, porque ninguém se lembra que é o Espírito, ninguém lembra de Deus, de Krishna, e também aqui as pessoas são completamente infelizes, frustradas, insatisfeitas, porque elas estão desconectadas com Deus dentro do seu coração. Ao ler esses versos do Bhagavatam, assim, há uma enxurrada de amor, de poder espiritual entrando no seu coração, limpando essa sujeira aí que está há bilhões, trilhões de vidas, que você continua repetindo a mesma história absurda do falso ego, de pensar que você é um personagem material, e aí agora você está lutando para conseguir as coisas, para ter poder, e você acha que você que vai conquistar as coisas, né? Esquece que Deus é o proprietário de tudo, que Ele que está controlando, né, eternamente, qualquer ato, né? Como se diz, nenhuma folha de uma árvore cai no chão sem que seja a atividade de Krishna fazendo aquilo, ou que ele perceba isso, porque ele é onipresente, ele está dentro de todos os átomos, né? De tudo dentro do seu coração. E aí as pessoas que não se rendem a ele, que não aceitam esse simples fato que existe um ser supremo que está controlando tudo e que nada é possível acontecer sem a supervisão, né, ou a aprovação do ser supremo. Então Krishna, quando está administrando, vamos dizer assim, os seus devotos, é algo maravilhoso, né? Porque você perde o medo, você perde a ansiedade, você sabe que você começa a ver que tudo na sua vida acontece perfeitamente, mas você tem que ser sincero em relação a isso. Você tem que ser crescente esse seu desejo por voltar para o mundo espiritual, ou para ter consciência completa nesse mundo material, para não se iludir mais. E nesse último verso ele está falando aqui, por esse motivo, né, porque você adquiriu essa consciência de Deus e vive sinceramente nessa intenção diária, dia a dia, aumentando, intensificando a sua relação de amor íntima com Deus, muitas pessoas, inclusive grandes reis, né, que tinham toda a opulência material, às vezes o governo do mundo, às vezes o governo de um planeta, ou de uma galáxia, não importa, eles abandonaram os seus lares mundanos e partiram para a floresta. Então, até mesmo quando você adquire essa consciência completa de Krishna, você abandona tudo assim na sua vida. No sentido de que você desapega, você não dá valor mais para tudo que é implantado em nossa mente como
valores reais materialistas, né? Você vê que tudo aquilo é uma grande mentira, uma grande ilusão, é uma forma de Maya, né, do encanto da energia ilusória de Krishna, te enganar o tempo todo. Então as pessoas com que você se relaciona, por exemplo, elas estão sempre alimentando o seu falso ego com elogios ou com críticas, seu falso ego fica com muita raivinha, e aí também elas vão criar várias situações para você ter que ficar preocupado com elas, aí você acha que você tem responsabilidades, aí você tem que trabalhar, você tem que conquistar isso, conquistar aquilo. Aí sua vida se torna uma ansiedade, porque todo mundo depende de você. Aí depois, quando você não tem nada, todo mundo te rejeita, porque você é um pobrão nesse mundo. Então, quando a alma realmente atinge esse patamar dos pés de lótus de Krishna, ela sai fora de tudo isso, né? Então, esse fato aqui de abandonar o lar mundano e partir para a floresta significa isso, né? Não literalmente, assim, lógico que literalmente tem alguns devotos, alguns seres que, né, que se chama, né, vanaprasta, né, vida retirada. A pessoa sai do lar aos 50 e tantos anos e vai para a floresta para fazer prática de austeridades, né. Mas hoje em dia, né, fica meio complicado isso, algumas pessoas fazem. Porém, o ideal não é ir para a floresta, mas é para você ir para o mundo e pregar as glórias de Deus. É isso que Krishna quer. Essa floresta aqui, na verdade, é o íntimo do nosso coração. Você sai da mente louca, né, diferenciada, da mente que quer desfrutar de tudo, e entra no coração purificado da sua alma, que é essa floresta. Você renuncia à loucura da mente, o hipnotismo do mundo, as imposições artificiais e superficiais que um sistema tenebroso, né, demoníaco, sem nenhuma espiritualidade, quer impor para você, para te manipular. Por isso Krishna está falando no Bhagavad Gita, né, para abandonarmos tudo aquilo que vem disfarçado de religiosidade, que na verdade é uma grande prisão, né? Aí Krishna fala, já que você sabe que eu sou Deus, então simplesmente pense em mim. Torne-se meu devoto, né? Me adora. E isso você tem que fazer cada vez mais. E aí você vai comprando, né, o seu passaporte para voltar para o mundo espiritual. Esse passaporte significa que você tem crédito, né, que você tem posses espirituais por causa da sua devoção, do seu amor a Deus. E quanto mais amor você tem, quanto mais esse amor for incrementado pela misericórdia, pela graça de Krishna no seu coração, vai chegar uma hora que você vai se tornar apto a sair dessa escola material, né? Deixar essa forma humana com louvor e entrar na classe de aprendizado do mundo espiritual, onde lá também você vai expansivamente desenvolver a sua relação de amor feliz, consciente, existencial com Krishna. Todos esses versos que lemos aqui no canto 10 são isso, né? São direcionamentos amorosos, filosóficos, relacionais de Krishna com os seus devotos, para que isso alimente o nosso coração de entendimento e assim nós também consigamos, né, participar na leitura desses versos como se estivéssemos pessoalmente lá nos relacionando com Krishna. É isso que nos dá a autorrealização, é isso que está sendo falado em todos os Vedas. Por isso que Vyasadeva, que é a encarnação literária de Krishna, escreveu o Srimad Bhagavata, que é chamado fruto maduro do conhecimento védico, né? E dentro desse fruto maduro, o canto 10, esse que nós terminamos, é o mais saboroso porque ele fala diretamente do Senhor Krishna. Mas nós temos que ter esse entendimento, né? Essa consciência do que estamos falando aqui agora. Não é só ler o livro, é Krishna, legal o livro, mas é igual historinha comum, não gostei não, porque geralmente a mente ela gosta de filosofia, né? Ela gosta de estudar assim, coisa difícil, coisa metafísica, que faz ela ter alguns insights assim, abstratos da existência, mas Krishna fala, mas isso aí não vale nada, você tem que entender que a meta última da vida é você se estabelecer em amor comigo,
Viver rendido aos meus pés de lótus, que são o refúgio supremo de toda a existência, né? Então Krishna é esse imã amoroso, incrível, que está atraindo todo mundo para ele. E o nosso livre-arbítrio deve ser usado para isso, para se render a Krishna. E aqui nesse mundo material nós temos essa gama de informação, que se nós nos mantermos, né, com a mente fixa nesse conhecimento, em Krishna mesmo, no Santo Nome, né, ou associado com devotos mais elevados, isso é a garantia de que é a forma que Deus nos deu para que possamos voltar para esse mundo onde a morte, né, não faz sentido, porque lá é corpo espiritual, lá é corpo eterno, né? Não é esse corpo mortal aqui, esse corpo temporário, essa forma humana, que quando usada devidamente em serviço devocional, essa forma humana passa a ser como seu próprio eu. Aí você começa a interagir essa forma humana com o espírito na forma, né, do jeito ideal, como Krishna te criou para você manifestar essa forma aqui nesse universo material. Está entendendo? E cada um vai fazer o seu papel específico. A ideia é que quando você obter todo esse conhecimento e se autorrealizar e realmente se render a Krishna, você passa também essa informação do Bhagavatam para frente. Porque se esse é o processo, o que você pode fazer? Não é assim? Então Krishna lá no Bhagavad Gita diz que os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão passando esse conhecimento para frente. Porque Krishna ele vem aqui só para fazer isso, só para passar esse conhecimento e executar suas atividades para mostrar que Ele é Deus. Então você aceita isso de coração, né? Inicialmente apenas com uma fé de acreditar nisso, mas ao interagir com esses passatempos e com o Santo Nome, você vai se purificando, aí rompe-se a barreira das crenças, dos medos, das dúvidas, né? São rompidas. E aí o seu lado intuitivo, sua inteligência começa a captar o espírito, né? Que realmente controla a inteligência. Você começa a se auto-sentir e começa a sentir a presença de Vishnu, de Krishna dentro do seu coração. E aí você desperta. Isso é o que se chama iluminação, o samadhi, o despertar. E é dessa forma que você vai começar a sentir apego por Deus. E nunca mais, depois que você está nesse estágio avançado de consciência, você volta para o mundo material, entende? Existe um ponto, né, na configuração amorosa do seu coração em que você aí está vivendo mesmo no espírito, completamente fixo, né? Mas se você não estiver nessa configuração ainda, você pode cair, mesmo com todo o conhecimento espiritual. Por isso que nós temos que ser guerreiros, como Arjuna, né? Lutar essa batalha de Kurukshetra, tendo Krishna como, né, ou Vishnu como quadrigário em nosso coração. Então temos que destruir todos esses demônios, né, internos e externos da nossa vida. E assim nos ocuparmos em serviço devocional e viver de um modo consciente. Então não vai ter problema se você vive uma vida comum materialmente, mas a sua consciência é completamente rendida a Deus. E não tem como você não viver mais falando de Krishna, passando o conhecimento de Krishna, ensinando as outras pessoas sobre, né, a espiritualidade, sobre a verdade da alma, né, sobre o contexto divino. Então, basicamente isso, você vai entender assim, a meta última de todas as religiões e filosofias e vai viver nela. Por isso que a verdade é superior a todas as religiões, porque as religiões te levam à verdade, né? São meios assim, de fazer o ser humano indagar sobre esse mistério da vida, da existência. E quando você chega nessa verdade, ou seja, quando você entende que Krishna é Deus e se rende a Ele, quando você conhece, né, realiza, não teoricamente, mas praticamente, aí você, conhecendo a verdade, você se liberta. É isso que o Mestre Cristo falou. Então você se liberta de quê? De tudo que é demoníaco, ou de tudo que é aparentemente divino ou espiritual, assim, mas que na verdade são apenas valores assim, ainda artificiais, mesmo no espírito, né?
Então você atinge aquela plataforma máxima que é esse desejo constante de estar relacionado com o Krishna. Então você só pensa nele, só fala nele. Todos nós vamos atingir esse estágio um dia, né? Porque todo mundo um dia vai voltar para Krishna. Não tem como. O plano de Krishna, quando ele cria esse mundo material e nos coloca aqui, é para que um dia, não importa quantos né, centilhões de anos, infinitos anos, fiquemos aqui. Se ficarmos é por causa da nossa teimosia. Como eu falo assim, tem pessoa que gosta de sofrer, né? Tem pessoa que gosta de arranjar problema. Tem pessoa que é carente, quer atenção, quer elogio. Então, essa pessoa acha que vivendo uma vida miserável, ela vai mendigar, né, o amor de outras pessoas, e isso é tudo errado. Você tem que entender que você é o filho de Deus, você é um guerreiro, você conquista tudo nesse mundo, você é uma alma linda, imagina. A sua potência espiritual, você é um Deus nesse mundo. E aí você fica vivendo como uma criancinha, uma vida sem sentido, né? Brincando com os objetos desse mundo material, como se eles fossem as coisas mais importantes, ou estabelecendo relações com corpos materiais que são energia de Maya, né? Com espíritos completamente apagados e mortos na vida espiritual. E essas pessoas se tornam, né, os empecilhos da vida de um devoto. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu e principalmente Kapila Deva, né, a expansão de Krishna, a gente vai ver isso depois no canto 3, do Srimad Bhagavatam, que ele fala, a pior coisa nesse mundo é você se associar com pessoas materialistas. Essas pessoas vão destruir a sua vida devocional. De modo que quando estivermos, né, atuando no mundo como um personagem em relação a essas pessoas, temos que orar e vigiar assim, constantemente essas informações que estão chegando de fora, né? Ou dos entretenimentos que essas pessoas querem sempre levar a gente para algum lugar que não tem nada a ver com Deus. Aí o seu guerreiro interno atua, né? Estabelecendo que não, aqui é o reino de Deus e daqui eu não saio. Mas você pode participar eventualmente, né, de uma forma moderada com esses seres, mas geralmente como não há muitas pessoas ou há lugares que não há muitos devotos, você meio que se isola nessa floresta, né, como diz nesse último verso. Então você começa a praticar a sua vida espiritual de uma forma solitária, inicialmente, né? E depois que você estiver bem forte, né, situado em Deus, Deus vai te potencializar para você ser um mensageiro dele nesse mundo. Krishna quer que todo mundo seja um mensageiro dele, por isso que a pessoa que fala sobre ele é a pessoa mais querida. Ele está falando isso no final do Bhagavad Gita, olha, leva esse ensinamento para todo mundo, menos para as pessoas que são invejosas, né, que não são devotadas, que não têm interesse de fazer austeridade, as pessoas que me invejam. Então para essas pessoas você não precisa falar. Mas se tiver um reduto ali de pessoas que estão com vontade de ouvir, você fala. Mas o devoto ele é mais misericordioso do que Krishna, porque ele acaba levando essa mensagem para todo mundo e por causa disso, às vezes, ele é agredido, né, desonrado, ou as outras pessoas querem humilhá-lo, ou simplesmente estabelecer os seus valores ideológicos falsos sobre o devoto, né, que está falando ou repetindo simplesmente aquilo que Krishna falou. Então, como fica essa situação? Tem que ter muita compaixão, né? Mas aí se você estiver nessa posição, você não gasta muito a sua energia quando você percebe que determinada pessoa não está interessada, né, realmente em Deus. Então você respeita, deixa que ela vai viver várias vidas e numa vida ela vai se render. Mas para aquelas que você vê que estão realmente se aproximando com carinho, com boa intenção ou com uma curiosidade saudável, você passa a sua misericórdia, né? A sua misericórdia vem da misericórdia de Deus dentro do seu coração, já que Ele está te usando para que você passe a energia, essa informação para a pessoa que está interessada em ouvir. Por isso que tem que se aproximar de uma pessoa que use uma linguagem adequada para que a outra pessoa se ilumine.
Aí essa pessoa vai se aproximando, vai se relacionando, compartilhando dúvidas, informações, mas ela vai crescendo, até que uma hora ela começa a cantar o santo nome de Deus e se interessa, né, em comprar o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, e aí ela vai estudar e vai se iluminar, igual você se iluminou. Entende? Então tem que respeitar, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu falou isso: se você quer cantar o santo nome de Deus, respeita as pessoas, deixa elas falarem, deixa elas especularem sobre a vida espiritual. Elas estão assim totalmente identificadas com o corpo material e querem dar lição espiritual ou falar de religião, né? São os lobos, né, vestidos de ovelha, né? Então essas ovelhas, na verdade, elas estão assim completamente sob a influência dessas pessoas que não entendem nada de Deus, mas que o falso ego delas gosta, né, de estar aqui naquela posição de mestre, né, de pessoa iluminada, e essa pessoa tem prazer em achar que sabe aquilo que ela não realizou. Então essa é a maior maia, né? E essa pessoa também está iludindo as outras pessoas. Mas se você vem aqui e fala diretamente de Krishna, dos sentimentos das gopis, se você fala, né, sobre o conhecimento do Bhagavad Gita, se você fala, né, de outras religiões também, você pode pegar o significado do que esses mestres estão falando, né? Como aqui nessas explanações eu falo muito do Mestre Cristo, que eu tenho também como um mestre querido do meu coração. Então, conheces a verdade e a verdade vos libertará. Então, Cristo, ele induziu a coisa, que nós tenhamos que conhecer a verdade. Mas quando Krishna veio, ele falou: eu sou a verdade absoluta, a pessoa suprema, a causa de todas as causas, a origem de tudo. E então as pessoas, através de Krishna, sabem quem é Deus. Não tem que conhecer a verdade para se libertar? Então, o que é a verdade? Então, o Bhagavad Gita está revelando. O Srimad Bhagavatam não só revela a verdade, como ele explica os passatempos, as atividades dessa verdade absoluta, o Senhor Krishna. Entendeu como é que é o grau da coisa? E tudo aqui está manifesto aqui para a gente agora. E o que estamos fazendo em relação a isso? Você quer ficar ali vendo televisão, né, BBB, ouvindo notícias de fofoca, ou notícias políticas, ou notícias, né, de amenidades, de artificialidades, violência, né? Por que você está se atraindo tanto por isso e não se atrai por Krishna? Você tem que se perguntar. Então é má associação, né? Então a televisão é uma má associação. As pessoas que estão hoje aí vivendo, todo mundo cheio de problemas, insatisfeita, querendo achar solução para ficar nesse mundo material assim, anos e anos, e não é nada disso. A verdade, você tem que se desapegar desse mundo material e voltar para Krishna. Né? Como Krishna está falando aqui nesse último verso, né? Você tem que ir para a morada dele, sair desse mundo de morte, né? Esse universo material é o chamado, né, Mrityuloka, o mundo da morte. Tudo aqui está sendo destruído ou desaparece com o tempo. Aí as pessoas ficam agarradas, né? Agarradas àquilo que é temporário. Então o corpo, a pessoa está sempre preocupada com o corpo, aquela vaidade, aqueles cuidados assim exagerados por um objeto que é feito, né, de carne, bile, sangue, assim, pus, né? Coisas assim que não são muito agradáveis, né? Fezes, urina, imagina. Então a pessoa está apegada a isso, né? Esse objeto material, o corpo físico. E se você entende que é um espírito, esse corpo, né, ele vai, como diz Prabhupada, você vai fazer do limão a limonada. Você vai botar o sabor divino na sua forma humana e ela vai se tornar agradável durante o tempo de existência dela e você não vai ficar apegado, né? Mas esse corpo vai ser uma dádiva se você usá-lo favoravelmente para a sua vida espiritual. Então aqui nesses versos também se fala, né, da filiação do Senhor Krishna, né, Pradyumna como principal, Aniruddha, o neto, né, filho de Pradyumna, Samba, e aí descreve os 18 filhos principais de Krishna, e fala também desse número exorbitante de hados aqui no planeta Terra, que essa família de Krishna são
diversos semideuses que encarnaram para ajudar na missão de harmonizar esse planeta. Então, milhões de semideuses, de devotos puros, de todo mundo veio e encarnou aqui nos passatempos de Krishna, né? Porque é um estágio que a alma tem que vir para aprender a se relacionar com Krishna. E aí, né, se criou toda essa tentativa de remover da Terra esse fardo que são os demônios. Assim como encarnaram todas essas pessoas na família do Senhor Krishna, os demônios também desceram para encarnar nas famílias que iam lutar contra Krishna. Então, Krishna ele estava exterminando ali os demônios de todo o universo, né? Porque eles estavam todos aqui encarnados no planeta Terra. Então, Krishna fez esse arranjo, né? Eu vou aparecer ali, vou manifestar a minha família, e também várias entidades luminosas, os seres mais elevados desse universo vão encarnar, e também do outro lado eu vou deixar que encarne todos os demônios desse universo, porque eu vim a esse universo aqui para remover o fardo, né? Então vai remover o fardo da Terra, que implica remover o fardo de todo o universo, porque os demônios de todo o universo também estão encarnados aqui. Então a gente pode ver pelos poderes, né, maravilhosos que ele tem de dominar toda a Terra e também de querer fazer frente ao Senhor Krishna. E aí Krishna vem aqui e se diverte, né, de matar demônios, né? Krishna adora matar demônio. Mas ele não é inimigo dos demônios, porque quando ele mata os demônios, ele favorece os demônios. Os demônios adquirem corpos espirituais. Essa é a misericórdia de Krishna. Ele não está interessado em nada disso, assim, devoto em demônio. Ele é autossatisfeito. Só que se você se relaciona com ele em amor, você entra em êxtase transcendental. E se você se relaciona com ele em rivalidade, em inimizade, você entra num medo transcendental, vamos dizer assim. Mas acaba que essas duas almas, né, fazendo esses papéis equivocados, ilusórios de amigos e inimigos, acabam sendo favorecidos por Krishna, porque todo mundo é o filho amado de Deus, né, independentemente de onde está. Então Krishna dá um corretivo nos seus filhos mauzinhos e dá amor e bênção aos seus filhos bonzinhos. Então essa é a batalha de Kurukshetra. É Krishna usando o seu devoto puro, Arjuna, né, iludindo ele no início da batalha para falar o Bhagavad Gita, e depois, rendido a Krishna, como a gente tem que fazer, lutar contra os nossos demônios, usando as nossas qualidades divinas, né, que são o lado do exército de Arjuna, e nós somos esse Arjuna, a lutar nessa forma humana, nessa quadriga, né, que é a forma humana, para vencer todos os demônios, os fantasmas que nos assolam, que tentam impedir a nossa vida espiritual. Aí nos desapegamos das pessoas, do mundo, não assim de maneira fria, não das pessoas, mas nós compreendemos que elas estão em situações que vão nos atrapalhar a evoluir espiritualmente. Então, se uma pessoa não está vivendo com você e te auxiliando a evoluir na consciência espiritual, automaticamente você tira da sua seleção de vivência, né? Ou então Krishna vai fazer um arranjo para tirar essas pessoas e situações da sua vida quando ele vê que elas estão realmente com intenções secundárias ou interesseiras em relação à sua pessoa. Isso vai acontecer, sem sombra de dúvida. Então não tenha medo, né? Em vez de você ficar brigando com sua família, ou achar que elas não te compreendem, ou que te condenam por você estar na consciência de Krishna, não se importe com isso. Simplesmente evolua e avance na sua consciência de Krishna, né? Viva sua vida solitária internamente, cante o máximo que for possível, se associe com devotos, compre o Srimad Bhagavatam, ouça essas aulas aqui que eu estou falando, por exemplo, que eu estou narrando tudo, e então assim você vai adquirindo cada vez mais amor por Krishna, e Krishna vai te afastar tudo aquilo que é obstáculo na sua vida. Por isso que Krishna é chamado Hari. Hari significa aquele que destrói todos os obstáculos da vida material que estão nos atrapalhando espiritualmente. Entendeu? Então é bênção atrás de bênçãos.
Além do que você vai ter uma vida em harmonia, uma vida feliz, uma vida amorosa, uma vida inteligível, né, com compreensão de tudo, do que é esse mundo material, do que é o mundo, né, espiritual, quem é Deus, como Ele está no seu coração, como você tem a consciência em relação a Ele. Aí você vai ter os sentimentos, aí os seus sentidos vão ser usados no mundo material para você buscar apenas aquilo que está relacionado com Krishna. Você passa a ser mais seletivo, você usa o seu tempo, né, para o seu benefício espiritual. E também você usa o seu tempo para levar essa mensagem para outras pessoas. Você também age com compaixão, né? Você não vai se isolar nas montanhas, né, ou na floresta, sei lá o que for, com medo, né, que as pessoas vão me contaminar, o mundo vai me contaminar. Não vai, o mundo não vai te contaminar quando você entende que ele é a energia de Krishna. E você passa a ver Krishna em tudo. Então você está completamente protegido. Então isso é incrível quando você entende isso, não é complicado, você só tem que dar o passo em direção ao seu interno, ao seu coração, ao reino de Deus que está dentro, né, de vós, né, como diz o Mestre Cristo, né? Se você buscar a Deus em primeiro lugar e sua justiça, o reino de Deus, né, tudo mais na sua vida, dentro dessa movimentação espiritual e material, vai ser dado a você de acréscimo natural, porque Krishna, ele quer te favorecer sempre e te levar para o mundo dele. Então, que falta de fé é essa, né? Você não tem nenhuma substância amorosa, substância energética para criar a sua própria vida, selecionar a sua existência, né, dentro de uma realidade espiritual para vivê-la em êxtase aqui, totalmente nesse mundo. Assim é o devoto puro. O devoto puro, ele é um cisne, né? Paramahansa. Os cisnes mais elevados, os cisnes supremos, né? Então eles estão sempre bebendo o leite, que significa aqui no caso a vida divina, e deixa a água que representa o princípio material. Para quem quiser beber, né? E também tem pessoas que bebem a água misturada com leite, mas não é o leite puro. Entende? Então esses versos do Bhagavata, nossa, hoje eu fiquei muito inspirado, acho que eu falei muito, assim, às vezes eu extrapolo um pouco, mas, nossa, eu terminei de ler o 10º canto do Bhagavata. Né? Então isso me deixou assim muito feliz, né, de Krishna ter me dado a oportunidade de ler assim em voz alta o Bhagavatam, deixar ele todinho no YouTube para uma pessoa, né, só vai sentar, botar o fone no ouvido e ouvir com atenção. E depois eu tento falar tudo numa linguagem simplificada para que esses versos eles tenham, né, um sabor específico de acordo com as pessoas que nunca ouviram sobre Krishna ou falar sobre Krishna, né? Então eu tento falar numa linguagem bem comum, bem básica, para que todo mundo absorva o conhecimento do Bhagavata, né? Sem usar muitos termos assim, metafísicos ou filosóficos, porque no final Krishna ele não quer nada disso, Krishna ele só quer o seu amor. Por isso que eu estou sempre falando, né? Krishna está falando, pensa em mim, me adora, se volta para mim. Deixa eu ser o centro da sua vida, tira o falso ego como o centro, né, que você vive, essa falsa identificação, e saiba que você é o espírito e que eu sou o centro da sua vida, e que nada na sua vida pode acontecer sem que eu queira que aconteça. Aí o devoto perde o medo de tudo, porque ele sabe, é Krishna que está fazendo essa situação negativa, entre aspas, aparecer na minha vida, e ele quer me ensinar algo com isso, ou ele quer me tirar desse caminho aqui para me levar para aquele outro caminho. É assim que o devoto vive, ele não vive mais na mente, na dualidade, isso é bom, isso é ruim. Não, isso é Krishna acontecendo na minha vida para que minha vida não caia nas armadilhas de Maya. Então não tem bom, quando acontece algo ruim, você fala, isso é bom, é Krishna que está armando todo esse esquema. Isso é quando você realmente está vivendo em consciência de Krishna. E aí vai falando, né, nesses versos, com toda a família do Senhor Krishna, e aí os yados eram muito assim, os yados era a família, né, de Krishna, assim,
Era, né, imagina 1 trilhão de servos só para o rei Ugracena. Então a terra, nossa mãe, era, né, não tinha nem condição de suportar, e eles eram assim, todos eles eram em força, em poder, igual o Senhor Krishna. Então, a escola terra aqui, se essa família de Krishna ficasse aqui, ia dar problema, né? Não ia ter mais briga, não ia ter mais demônio, não ia ter mais nada, né? Mas aqui é uma escola para você aprender através das dualidades, entende? Aqui é para você aprender através da expiação, do sofrimento, porque tem espíritos muito rebeldes que não querem entender as coisas divinas, né? Então Krishna pegou toda essa família dele e criou uma situação onde eles se entrariam em conflito, né? Isso aí tudo é o poder místico de Krishna, né? Porque esses devotos eram completamente autorrealizados. Então, Krishna tirou toda a sua família desse planeta, né? Isso aí está descrito logo no começo do canto 11. O próximo canto é esse. Krishna vai retirar toda a sua família desse planeta antes de desaparecer daqui, antes de criar, né, esse passatempo da sua morte. Entendeu? Porque onde vai Krishna, essa turma toda vai atrás também, para fazer passatempos. Aí lá, em outro universo, vem outros semideuses, aí vem outros devotos. Assim, dessa maneira, Krishna continua executando infinitamente os seus passatempos em todos os universos, o tempo todo. E aí, mas ao mesmo tempo ele vive, né, em Vrindavana, no mundo espiritual. Então ele se expande, ele vem pessoalmente. Então Deus tem poderes ilimitados, poderes místicos que não entendemos, e nem precisa forçar a mente, que você não vai entender. Mas Krishna fala: calma, renda-se a mim, saiba que eu sou Deus, fique em silêncio, manifesta seu amor a mim e deixa eu agir na sua vida, que aos pouquinhos você vai sair dessa forma humana, que é só um estágio, entende? É só um estágio para compreender Deus, né? Antigamente, no estágio animal, você não queria compreender Deus. Agora, na forma humana, você vai compreender, mas calma, há um limite. Aí depois, se Deus quiser te dar uma forma superior, onde você vai compreendê-lo mais ainda. Mas nessa forma humana, Krishna diz que é a obra de arte dele, desse universo. Que através dessa forma humana você pode voltar diretamente para ele. Por isso que os semideuses querem essas formas humanas, né? E você sabendo disso, né, você fala assim: nossa, agora a responsabilidade aumentou, porque eu entendi, né? Imagina todo mundo destruindo essa forma humana, degradando, né? Usando de uma forma assim completamente irrelevante, né? Imagina Krishna dentro do coração falando: poxa, esse cara não vai me notar aqui, não. Será que ele não está vendo que a vida de toda a existência em que ele está atuando sou eu? Dessa forma, né? Então temos que reverenciar esse Deus, temos que adorar Krishna. E viver essa existência integralmente em consciência divina. E imagina então como que você vai se tornar um sábio maravilhoso nesse universo. Um filho, um herdeiro de Deus, podendo manifestar o que você quiser. Viver nesse serviço devocional que é a glória da alma, né? É o Dharma, Sanatana Dharma, a atividade assim, eterna. Como servo, isso é tão maravilhoso. Então, essas palavras que estão saindo agora de minha boca são o resultado de eu ter lido só esse canto 10 aqui, né? Onde eu sinto uma satisfação espiritual, um agrado divino em meu coração, por estar fazendo esse trabalho que é o trabalho que Krishna veio fazer, né? E estou fazendo sem esperar elogio, crítica, fracasso ou sucesso, nada disso. Estou falando e eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Eu vou colocar aí, se alguém quiser aprender, vamos lá, vamos junto, né? Porque não há fim para o conhecimento espiritual. Então eu agradeço muito a Deus de dentro do meu coração pela graça que Ele me deu, né, a misericórdia de poder falar esses versos, de me dar a voz, né, porque eu acabo falando muito também, mas Krishna mantém a minha saúde vocal, vamos dizer assim,
Porque falar espiritualmente, você está ativando o seu chakra, né, da criação, da criatividade suprema. E, né, sem palavras, sem comentários a mais, porque simplesmente se renda a Krishna, deixa seu coração acontecer nele. Dia a dia, né? Todo dia quando você acordar, primeiro pensamento, né, é o Mahamantra, Hare Krishna, meditar em Chaitanya, Nityananda Dvaita Gadadhara Srivasa e prestar reverências, né, ao mestre espiritual ou à alma avançada na qual você está colocando a sua fé, para que a energia dele possa ser transmutada com a sua energia, para que a misericórdia de Krishna possa acontecer no seu coração através da misericórdia dele que está aí no universo. Então logo, né, no meu caso eu penso em Srila Prabhupada, eu sinto, né, a presença dessa energia amorosa que Prabhupada deixou como uma egrégora aqui nesse mundo, que está disponível para todo mundo que acessá-la. Essa energia de amor puro por Krishna. E aí você vai se alimentando diariamente dessa posição espiritual, até que chega um momento que dá um insight, né? A sua mente some, a sua intuição é ativada, né? O seu corpo búdico, né? Como eles falam nas outras filosofias aí o seu Atma, né? Que é o espírito, o centro da consciência, da vontade espiritual, fica preponderante sobre os instrumentos materiais, e você se torna um Cristo, né, vamos dizer assim, um Prabhupada, um elemento perfeito para levar essa mensagem carinhosamente ao mundo, né, sem esperar nada, mas simplesmente por compaixão. Ainda mais aqui em Kali Yuga, né, que ninguém está muito interessado em vida espiritual, mas mesmo assim você vai, mesmo sabendo que vai arranjar muito, entre aspas, assim, problemas, mas Krishna resolve no final, né? Às vezes Krishna ilumina, assim, os demônios para eles serem os maiores divulgadores daquilo que você está falando. Lembrei aqui do exemplo de Paulo de Tarso, né, que matava todos os cristãos, né, o maior assassino de cristãos. Ele se tornou, né, São Paulo, né? Se tornou o maior pregador das palavras de Cristo, depois que Cristo se manifestou no coração dele, para provar que quando Deus quer, o mais caído, o mais criminoso, o mais pecaminoso se torna o maior santo, o maior sábio, o maior autorrealizado. Entende? Então não vamos viver nessa dualidade de que só o santo vai para Deus, não. Se você é pecaminoso, se você se sente mal, em baixa estima, não importa. Se você começar a cantar a Deus e ler os passatempos, Krishna vai se agradar muito e vai se manifestar na sua vida. Não tenha nenhuma dúvida disso. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo. E todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gauranitai. Todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada. Todos os devotos reunidos. Haribol!